Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. É muito comum que em sociedades disfuncionais, e quando eu digo disfuncional, né, não estou me referindo a questões de moralidade, promiscuidade, esse tipo de coisa, é mais na chave comportamental do ser humano, né, mas sim de inteligência mesmo, né, até porque, por exemplo, os gregos eles eram ao mesmo tempo promíscuos e sábios, né. Você tinha os momentos ali das balbúrdias, né, de todas as farras ali que eles faziam, nos momentos mais ali dionisíacos, vamos dizer assim, e também tinha ali as acrópolis, onde os homens ali se reuniam e conversavam e refletiam, né? Teve a época dos grandes filósofos atenienses também, né? Então a era dos guerreiros com Esparta, né? E por aí vai. Então assim, não estou me referindo à disfuncionalidade no sentido moral, por isso que eu bato muito na tecla aqui no canal que eu não faço julgamento moral aqui, tá? Esse aqui é um canal de estímulos e recompensas que são jogados no ambiente aí na chave pavloviana, né? Analisando aí a nossa sociedade e fazendo algumas analogias, previsões e demais análise da sociedade, tá? E sempre importante os comentários de vocês aí também. Então, é muito comum que haja a banalização de diversos termos, né? Então, por exemplo, né, hoje na sociedade brasileira você tem uma guerra política, né? Que, por exemplo, a esquerda, qualquer coisa que eles não gostam já vão chamar de fascista, e a direita de comunista, né? E você tem dos dois lados aí ideológicos, isso não é só na política, tá? Tanto que o tema do vídeo aí que eu quero falar da banalização do termo biopsicossocial é voltado para a chave de relacionamentos, mas nessa guerra política aí que começou no Brasil ali desde os protestos de junho de 2013 até a eleição da Dilma e do Aécio, né, o Brasil ficou bem insuportável, né, repleto aí de pessoas de síndrome de Dunning-Kruger, né, que pensam que são gênios, né, dos dois lados, tá, e que estão falando um monte de água aí que um ou outro vai salvar, tá. Então já falei pra vocês, tá, se você é homem, solteiro, não tem vontade de casar, não tem vontade de entrar nesse jogo estatal que é o casamento, essa indústria do divórcio, das festas de casamento, da pensão, etc., saiba que você não vai ser bem representado por nenhum lado, tá? Então tome muito cuidado com idealismos, né, com ideologias, né, independente de que lado, do que espectro for, tá? Você, homens solteiros e que não querem participar desse jogo ginocêntrico não são bem vistos por ninguém, tá? Seja pelo pessoal da esquerda ou da direita. Já falei isso diversas vezes aqui e eu tô vendo que a comunidade em si tá percebendo isso aí, tá? Aquele amor político, seja por Bolsonaro ou por liberalismo, laissez-faire que os caras sabem que nunca vai chegar, vai ser sempre o oligopólio no lombo do povão mesmo, entendeu? Ou comunismo, qualquer coisa do tipo, o pessoal já desencantou há muito tempo disso aí, tá? Ou então querer um regime islâmico aí para corrigir comportamento feminino. Eu já vi que o pessoal eles não já desapegaram bem disso aí, tô falando pela maioria que eu vejo aqui nos comentários tanto do meu canal quanto dos canais parceiros, tá? Então, é muito comum, né, que numa sociedade disfuncional tudo seja banalizado e qualquer conversa de alto nível ela seja bem improdutiva, né? A partir do momento, por exemplo, a questão do racismo. Sim, existe um racismo forte na sociedade ocidental e o Brasil não escapa disso, tá? Só que eu prefiro mil vezes ver um Ricardo Tomé, que para mim é um grande produtor de conteúdo, um abraço para ele, um Silas da vida falando que de fato vai ser um racismo na chave dos relacionamentos do que alguma blogosfera da UOL, entendeu? Não é porque o pessoal lá vai ser esquerdista ou é porque é mulher feminista falando algo do tipo. Não, é que os argumentos de fato são ruins, né? Então, isso foi banalizado, né? Porque é sim uma pauta séria, só que você tem poucas pessoas habilitadas de fato para falar de algo tão sério como a questão do racismo, né? Então, a questão também da desigualdade social, né? Que é um tema que eu já falei que a direita perdeu de mão, também é um tema importante, porque você, se não entender como que funciona, principalmente no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, você não vai entender muito dos comportamentos femininos, né? Eu vejo que tem pouca gente séria habilitada falando disso aí também, né? Então, ao passo que a direita fica toda hora falando tudo que é marxismo cultural e não sei o que, igual histéricos aí, né? Então tem que saber filtrar, tá? Tem que saber filtrar quem vocês vão escutar, quem que vocês vão falar, não criar ídolos aí, principalmente nesse meio político, vocês vão ver banalização, né? Aquilo que a gente até falou, eu e o Coruja, na última live lá no canal do Coruja, sobre a nova língua, né? Que é a substituição de diversos termos e jargões, expressões, e mudar toda a semântica aí para tentar agradar, né? Muitas vezes as mulheres ou qualquer outro nicho, mas principalmente as mulheres, né? E a sociedade ela fica bem maluca, né? Quando a gente começa a observar esse tipo de coisa.
questões de ambientalismo também, né, estão envoltos aí em alguns histerismos, sendo que é uma pauta que pode ter discussões muito sérias e produtivas também. Então a sociedade está ficando bem insuportável, tá? Não é só uma questão de, eu desisti de relacionamentos ou algo do tipo que eu vejo os caras comentando. Eu tô vendo muito comentário aí dos caras também vendo que não tá dando mais nem para ter conversa normal com as pessoas. E não é aquela síndrome de, eu sou inteligente e todo mundo é ignorante. Não, é que as pessoas, elas realmente, assim, elas se pautam ali em estereótipos, em jargões prontos, né? E assim, que fica muito, muito complicado mesmo algumas conversas, né? Então a internet parece que ao mesmo tempo que veio para ajudar, acabou atrapalhando muita gente por aí, né? Os tudólogos, né, que falam por aí, né? O Felipe Neto é especialista nisso aí. Então, prosseguindo aqui, né, dada essa introdução aí, que diversos termos aí são banalizados, né? Principalmente muitas vezes para ofender um lado que você não concorda, isso aí vai ser banalizado de maneira sutil também, tá? E um termo que foi banalizado muito, agora vocês vão ver em Twitter, Instagram, no mainstream também, é a questão do biopsicossocial, tá? Uma coisa é você ver um intelectual sério igual o Kodama, né, que é um dos grandes produtores aí da história da machosfera do Brasil, né, falando sobre isso. Aí de fato você pode levar muito a sério o que ele vai falar sobre nós sermos seres biopsicossociais, né? Mas quando você vai para um Twitter da vida, quando você vê supostos especialistas aí comportamentais para o público Blue Pill falando, você vê que é uma máscara tremenda para uma realidade que as pessoas não querem assumir. Primeiro porque eles partem de um pressuposto, tá? Eles não falam exatamente que é um terço cada um, 33,3% biologia, 33,3% psicologia, 33,3% social, né? Mas eles dão a entender que há uma divisão bem clara disso, bem equinâme ali, né? Entre esses três aparatos, né? Porque eu vejo primeiro que é uma negação, né, do fator biológico. Eu já reparei isso aí, que tanto o pessoal religioso que gosta muito de falar que, sim, nós somos animais, mas nós somos dotados de alma e temos a questão do livre-arbítrio, de amar a Cristo, etc. E aqui eu não estou fazendo shame nem nada, estou falando o que eles falam, até porque eu sou católico também, por mais que não pareça aí, por incrível que pareça, ainda sou católico, né? Mas eu vejo que esse pessoal, tirando alguns poucos católicos intelectuais que eu conheci nas andanças aí pelo Brasil, né, esse pessoal, eles menosprezam muito o lado animal e partem de uma lógica que não é que eles falam que é fácil controlar, só que eu vejo uma certa arrogância de ficar falando, né, principalmente do pessoal olavista ali, né, que não, isso é a camada da personalidade mais baixa, não sei o que. Aí você pega, você vai ver um monte de cara que tá falando isso aí, é um monte de cara de sub-5, não sei o que escolheu o celibato e etc, né, e você vê que é muitas vezes ali por uma questão de que eles, não é que eles saíram do jogo, eles foram expulsos do jogo, tá? Igual o Nagato muitas vezes fala, eu concordo que tem cara que de fato, mesmo quando ele for expulso do jogo aí, dos relacionamentos, ele vai encontrar o caminho dele, vai ser feliz com os culpes, com os hobbies dele, e tem muito cara assim também, tá? Nem todo céu, né, ou incel que não liga por ser incel é infeliz e revoltado, etc, tá? Tem muito cara aí que realmente é desapegado com isso, tá? Então parem de achar que é tudo culpe, porque não é, tá? Ou desculpinha ou algo do tipo, mas vai ter muito cara ali que na verdade queria estar fazendo parte do jogo. É aquilo lá, né? Dê beleza e dinheiro para 99,9% dos homens Blue Pill e quero ver eles não serem promíscuos, não pegar geral, não sair aí copulando com meio mundo aí, né? É bem simples isso aí. Quando você dá isso nessa Ranalita já observava no polo feminino também. Quando você dá beleza para aquela menina gente boa que é mais feinha, que é a suposta Maria Exceção, não sei o que, dá beleza para ela, uma boa dieta, uma academia, um silicone bem colocado, procedimentos estéticos que vão ser assertivos e que não vão estragar ela, para você ver se não vai virar com o ego, não vai na lua também. Então assim, né, cada vez mais essa parte da Black Pill tendo a concordar cada vez mais, que de fato a personalidade é a própria aparência, tá? Isso tem muito sentido, tá? E poucos caras vão de fato conseguir se elevar acima disso. E, geralmente quem consegue é o cara que realmente está devotado a uma vida intelectual ou espiritual, né? Que é uma minoria ínfima, tá? Dos homens aí, né? E de algumas mulheres. Então, o que é interessante, né? Quando você começa a ver que estão usando esse termo biopsicossocial para tudo, o primeiro ponto é esse, né? Até o pessoal que se diz mais evolucionista aí, os Átila, Pirula da vida, você acha que eles vão pegar e falar
de vídeos do Tails, por exemplo, né, da Black Pill da aparência, mas nunca na vida. Né? Mesmo eles sabendo que existe uma preferência, uma questão de harmonia das mulheres de tal tipo de altura, tal tipo de fenótipo e tal, eles nunca vão falar isso pro público. O público deles, aquilo lá é ciência pura, né? É evolucionismo, ali é o darwinismo social na forma mais nua e crua. Só que aí, né, eu já vi o Pirula falando uma vez isso aí, mas ele passa muito assim, muito pano, é muito. Coloca um monte, dá um monte de volta, eufemismo, dá a impressão que ele sabe que tudo é verdade, mas ele não pode falar. Ele dá então a entender isso aí do bio, ele assume que sim, né, que existe algumas características dos homens que as mulheres naturalmente são atraídas, que não é construção social coisa nenhuma, mas aí tem essa divisão, né, que quase todo mundo que fala para um público Blue Pill tem, que é meio um terço, um terço, um terço, né, que tá bom, se você nasceu desprivilegiado em termos genéticos, você vai compensar com os 2 terços que você pode sendo uma pessoa, sendo inteligente, né, e socialmente também, você pode ficar rico, pode ser status, não sei o que, e a parte psicológica também tem uma personalidade atraente. Se fosse assim, tá, se fosse só um terço a questão da biologia, tanto do que nós, no termo de oferta, daquilo que nós somos para ofertar para o mercado, né, no caso para as mulheres, né, e do que nós gostamos delas, se a gente gostasse somente um terço da aparência delas, os outros 2 terços de personalidade, primeiro que a população mundial ia ser muito menor do que é hoje, né, os homens eles iam deixar de copular e sentir atração por boa parte das gurias aí, né, as medianas então ia ter que ter uma personalidade assim, tipo, ia ter que mostrar uma personalidade muito absurda, porque num terço ali já ia ficar meio capenga, né? E você vê que um monte esse comportamento de NPC generalizado que existe, né? Então, assim, dificilmente iam ter tantas mulheres que iam atrair os homens na chave intelectual, na chave de personalidade, na chave social, né? Até porque isso ia requerer que as mulheres também se atraíssem por homens pela questão da personalidade e vice-versa, né? Então, assim, boa parte dos casamentos não iam existir, né? Muita gente ia ter que ter uma personalidade interessante. Você vê um monte de gente aí topeira, tanto homem quanto mulher, casada e com filho, etc e tal, né? Aí, assim, você pode pegar e falar, mas aí os dois são assim, aí eles não sabem o que é, justamente por isso, né? Não é assim que funciona, não é o biopsicossocial ele foi banalizado a ponto de achar que todo mundo ali vai ter chance principalmente na esfera psicológica, na esfera social, de melhorar esse um terço aí, se a genética não ajudar ali na parte biológica. Então, assim, isso é uma mentira deslavada, tá? Porque as relações elas são bem, mas por mais que a sociedade fique cada vez mais mecânica e óbvia, né? A sociedade ela vai ser muito mais complexa e muito mais voltada para a aparência do que as pessoas falam. É óbvio que a parte do psicossocial vai ter influência, sim, né? Se um cara minimamente desperto tiver, não precisa nem ser um cérebro de raccoon da vida, mas um cara ali que sabe o mínimo ali de profano feminino ali, né? Aquele cara que sabe, às vezes ele não tá mergulhado aqui nos conteúdos do YouTube, não lê tanto disso aí, mas não é aquele cara gadão, né? Se ele tiver com uma guria que for bonita, mas ela for muito chata, muito insuportável, muito sanguessuga, ele vai largar dela, entendeu? Às vezes é um blue pillzão não, o cara vai engolir um monte de sapo ali e vai continuar mesmo. Então a parte biopsicossocial, o psicossocial não estou falando que não existe, tá? É óbvio que ela existe, ninguém vai, principalmente vocês aqui, vocês não vão, mesmo que vocês arrumarem uma giga Stacy, vocês não iam conseguir ficar se fosse uma pessoa que te ferrasse por completo a tua vida. Assim como as mulheres também no médio e longo prazo, né, se elas tiverem um cara que tiver uma personalidade altamente destrutiva, né, que possa colocar até a vida dela em risco ou algo do tipo, né, muitas delas também vão cair fora, né? Mas eu tô pegando casos extremos aqui. No geral, as pessoas não vão ter essas personalidades e essas skills sociais tão horríveis assim, né? Elas vão ter ali os defeitos, as qualidades e tal, e vai ficar equilibrado, e a aparência, ou muitas vezes no caso o social do dinheiro no país de terceiro mundo igual o Brasil, vai segurar ali, né? Pô, a mulher não tá nem aí se é atração negociada ou não, né? Mas acaba que como todo mundo aprenderam esse termo, né? O público Blue Pill aprendeu esse termo biopsicossocial, né? Eles começam a menosprezar a aparência agora e falar, além, tipo, o discursinho da construção social não colou muito bem, porque você vê um movimento body positive aí e as pessoas não estão achando pessoas de corpos grandes, bonitos do jeito que eles estão tentando vender, né? Já tem anos aí, pelo menos uns 5 anos que eles estão tentando empurrar isso através de algumas marcas famosas, até a Abercrombie estava nisso aí e tal, e eles viram que não deu muito certo, né? De tentar mudar o padrão estético das pessoas. Obviamente eles vão falar que não deu tempo, que são séculos e séculos de pressão social estética, de achar determinados padrões bonitos, enfim, né? Eles sempre vão ter uma desculpa pra tudo,
né? Mas então, como não colou muito essa questão da aparência, eles vão agora tentar mostrar isso da personalidade, né, e da parte social, né? Então vocês vão ver a torta direita aí, fora aqui da nossa bolha, um monte de gente falando isso aí, que nós somos seres biopsicossociais, né? Isso aí caiu no linguajar aí do gadão de Instagram e agora aguenta, tá? Agora vocês vão ter que aguentar, vocês vão ver um monte de gente falando isso aí, né? Que a aparência não é tão importante, que dá pra você compensar outras coisas. Engraçado que quem... Beleza, dá pra compensar outras coisas, mas aí você vai ver a pessoa falar, eu leio livros, né? Você vai ver, a ler o quê? A ler o livro do Caio Carneiro, né? Leio o livro do Primo Rico, né? Que são ali livros de sacadinhas pra você aprender, guardar um dinheiro, uma técnicazinha ou outra, enfim, um livro ali de detalhe, de detalhe, de detalhe, eles falam como se fosse ler Dostoiévski, Machado de Assis, né? Então, assim, não, toda leitura pode ter alguma coisa que vai servir para tua vida, mas é uma coisa que eu concordo muito com o Olavo de Carvalho. Você tem que ter um senso de medidas e proporções, né? Reconhecer, por exemplo, que ler Schopenhauer, Nietzsche, Platão, Aristóteles é uma coisa, né? E ler um livro de autoajuda financeira é outro. Autoajuda financeira pode te dar uma dica ou outra ali de um erro às vezes você está cometendo e tampar aquela lacuna, né, de vazamento, aquela falha que você está cometendo, mas não é o que vai edificar você como a ponto de mudar a tua personalidade para você, em termos psíquicos, né, psicológicos, em termos de formação de personalidade, se tornar alguém interessante, alguém atraente, né? Mas como a gente vive numa sociedade que as pessoas não sabem o que é inteligente de fato, né? As pessoas acham que inteligência é alguém que tem uma oratória boa e que sabe usar um jogo retórico verbal que vai enganar as pessoas, né? E não conhece. O dia que esse pessoal conhecer intelectual de fato, né? Conversar com intelectual de fato não dá fortes emoções, né? Por isso que sempre essa molecada da geração Z e algumas gurias não vão ver graça nisso, né? Porque vai envolver algumas coisas aí de tradição, né? E quando eu digo tradição, que também é outra palavra que foi banalizada pela direita, tá? Porque a direita não aceita muito bem, tá? Na teoria eles falam que aceita, mas na prática eles têm uma certeza muito grande que o mundo lá atrás, né, não não havia tanta promiscuidade, balbúrdia, esborne, etc, tá? Eles pegam lá o caso da avó deles que morava numa fazenda lá em São Tomé das Letras lá, né, num sítio, numa fazenda, numa chácara lá, antiga, né, naquelas Brasil rural, aquela coisa de lavoura, etc, e acha que não, porque a avó dele só viu o avó dele ali na cama, o único cara que viu na vida, acha que não existia promiscuidade, né? Ao passo que nesse mesmo tempo, em grandes capitais aí, não precisa nem falar de Chicago, Nova York, Los Angeles, é só ver as obras do Machado de Assis e falar o que era o Rio de Janeiro ali no final do século XIX, começo do século XX, que vocês vão ver o que era a alta corte do Rio de Janeiro ali. Então o pessoal, eles pegam recortes ali de pessoas que nunca tiveram opções para exercer ali os estímulos e recompensas jogados no ambiente, aí é muito fácil, né? É igual falar que antigamente o povo não era obeso, né? Os caras lá do Paleolítico não era obeso. Claro que não era obeso, não tinha xarope de milho de frutose, não tinha tudo que é alimento hiperpalatável, os caras andavam pra caramba e comida era escassa, né? Então quando você não tem uma abundância de açúcar, pizza e todas essas guloseimas aí, vai ter uma sociedade com muito menos gente obesa, com diabetes tipo 2, isso é uma coisa óbvia, né? Então esse pessoal da direita, eles banalizaram essa palavra tradição, mas os intelectuais de fato vão usar a tradição e não no sentido moral, mas no sentido do que é o conhecimento de fato, né, para poder expor suas ideias ali, né, e não é muito interessante para quem não está acostumado com isso aí, tá? Então, assim, a inteligência, o pessoal como não reconhece inteligência, né, qualquer coisa para ser uma pessoa biopsicossocial, em termos biopsicossociais interessantes, acaba valendo num país igual o Brasil. Então, assim, para entrar na reta final do vídeo aí, esse termo biopsicossocial, ele é utilizado de uma maneira bem errônea pela maioria das pessoas, tá? Eles dão a entender que seria mais o que é perfeitamente possível compensar, né? Então você pega lá um cara que às vezes ele é muito baixinho, né? Tem a cara feia e se ele tiver uma personalidade aí, ele vai ter que, sabe, sei lá, ter uma personalidade igual ao do Abraham Lincoln, né? E a conta bancária do Bill Gates, entendeu? Então a outro cara, o Bill Gates também é outro exemplo aí, né? Que até ele, né? Que eu falei no começo do vídeo lá, quando você dá dinheiro e poder para um homem, seja ele o mais betinha nerd possível lá, olha lá, o Bill Gates até esses tempos descobriram que ele tinha amante dentro da Microsoft e ele não negou isso aí, tá? Então assim, não adianta, quando tem dinheiro e poder, tá? Não é só os chedzão, né? Os caras malandros que vão, os morenos tatuados, o cara de bandido que vão pra balbúrdia não, tá? Até aquele Miqueinha lá que fala que não liga
amiga pra sair, que isso aí é coisa de gente baixa, não sei o que, tá? Não cai nessa conversa. O Epifania, ele bate muito nesses caras aí que pagam de santinho e tal, e ele fala, esses são os piores mesmo, e não é só as mulheres, não, que pagam de santinha pra ir na igreja depois dos 30 não. Tem muito cara que queria estar nessa bagunça aí também, tá? Então, não é um negócio tão compensatório quanto vocês vão ver no mainstream, que eles falam que é. Obviamente que uma parte disso aí vai ser verdade, que se a pessoa às vezes ela pode ser uma pessoa, um norme de aparência, mas se ele for em termos psicossociais muito interessantes, ele vai conseguir compensar, mas assim, ele não pode. Eles dão a entender que você pode ter a pior aparência do mundo, que isso é compensável, não é, tá? Você tem que ser pelo menos um pouco acima da média ali, né? E muitas vezes, quando você tiver uma aparência muito boa, seja para homem ou mulher, mas você tiver uma personalidade horrível, né? E socialmente falando, você for detestável também, você vai acabar estragando isso aí. Mas são casos extremos, né? Casos extremos porque por conta do reforço positivo que a pessoa recebe desde sempre, por conta da beleza física e tal, ela tende a não ser uma pessoa tão destrutiva assim, tá? E em muitos casos a tolerância feminina para com homens mais manipuladores, etc., mais frios e sensíveis, é muito grande, desde que os caras seja bonito ou um herdeiro rico, algo do tipo, tá? Então, fiquem bem atentos, tá? Que vocês vão ver muitas pessoas aí fora aqui da bolha. Nem todo mundo que é fora da bolha vai usar isso de maneira errada, mas se tá no mainstream, se tá no Twitter, sabe? Liguem todos os painéis aí do radar do avião de vocês, porque vai ter coisa que vai vir baboseira, tá? Vai vir baboseira, vai vir coping, vai vir negação de aparência, vai vir uma supervalorização da personalidade, né, e de como a sociedade te vê, né? E no final das contas vocês vão ver que não é o que está acontecendo. As preferências femininas não se pautam um terço na personalidade, um terço na aparência, um terço social, e dos homens também não, tá? Um forte abraço a todos.